Olá, aqui é o Sérgio Rocha, sou engenheiro agrônomo, mestre em etnobotânica e fundador do Instituto Cidade Jardim, um negócio de impacto socioambiental que já vendeu mais de 700 projetos e já instalou cerca de 70 mil metros quadrados de telhados verdes em todo o Brasil. Você pode já até ter ouvido falar da gente, pois ficamos conhecidos por trazer para o Brasil os sistemas modulares para telhado verde, rasos, leves, onde já plantamos quase de tudo, até trigo já colhemos em cima de um telhado. Por causa disso, trabalhamos com os melhores arquitetos, paisagistas, construtoras, colaborando em obras incríveis, como as que você pode visitar no Village Mall ou no metrô Jardim Oceânico no Rio, ou ainda no Sesc em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Meu trabalho é desenvolver produtos e estratégias de cultivo para que as pessoas tenham a melhor experiência possível com os telhados verdes e, com a simples mudança dos seus telhados, passem a contribuir com a qualidade de vida da cidade e do planeta ao longo de suas vidas. Eu vou falar sobre como a capacidade de fazer boas escolhas pode mudar drasticamente o custo, resultado e desempenho do seu telhado verde, da mesma forma que eu fiz nos últimos anos aqui na minha empresa. Estamos falando de princípios e técnicas que ensino no curso e que me levaram a construir uma empresa totalmente alinhada com minha missão pessoal, que é de trabalhar ao mesmo tempo que causa um impacto positivo no planeta, o que me faz muito mais feliz e realizado. Aqui eu vou ensinar para vocês os primeiros passos de como aplicar as mesmas estratégias em seus projetos, sejam eles com seus próprios negócios ou na sua própria casa. Antes de começar, eu, que muitas vezes já fui e continuo sendo chamado de louco, recebi a notícia que fui um dos vencedores do programa Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes da FAPESP-FINEP, para o desenvolvimento de uma nova tecnologia para telhados verdes. É o reconhecimento de que tomamos as decisões certas e estamos no caminho. Estou falando isso porque esse prêmio confirma a força dos telhados verdes, tão desconhecidos no Brasil e com um potencial gigantesco, tanto para o desenvolvimento econômico, como também para curar as feridas da urbanização. E eu, que há 10 anos atrás nunca havia entrado num canteiro de obras, vou contar um pouco para vocês como cheguei até aqui. Há mais ou menos 15 anos atrás, depois de uma temporada trabalhando como pesquisador no interior da Amazônia, eu e a Fabiana, minha esposa e também sócia fundadora do Instituto, nos mudamos para Manaus. Eu fui trabalhar na Fundação Avina como analista de projetos e a Fabiana no Instituto de Permacultura da Amazônia. Foi lá que eu vi o primeiro telhado verde que chamou minha atenção. Ele estava em cima de um galinheiro. Foi quando eu tive o primeiro estalo e questionei pela primeira vez qual a utilidade de um telhado. Ali, além de proteger as galinhas, era também fundamental para manter o galinheiro fresco e confortável, além de ser muito mais bonito. Porque a permacultura te leva a pensar desta forma: quantas funções um elemento pode acumular em um sistema? E quando temos apenas uma função, isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Como ambientalista e pesquisador, me envolver com a permacultura foi fundamental para encontrar uma direção. Imaginei que um telhado não poderia ter uma única função e que a forma como ele é pensado e utilizado nas nossas cidades hoje é responsável por diversos dos problemas que vivemos todos os dias. Ou seja, qual a função de um telhado ou uma laje no sistema urbano? O negócio é que os telhados fazem parte de um sistema hídrico que já está no seu limite e tem um impacto enorme na geração de enxurradas e enchentes. Veja bem, ao substituir uma porção do solo por uma edificação, anulamos a permeabilidade nesse local e a água que antes era infiltrada passa a escorrer superficialmente e sobrecarrega as calhas e bocas de lobo na rua. Isso sem falar nas tão faladas ilhas de calor, regiões densamente urbanizadas com pouca ou nenhuma vegetação, que absorvem enormes quantidades de energia solar e a retransmitem para o ambiente, gerando calor, ressecando o ar e mantendo poeiras e partículas em suspensão tão ativas a ponto de tornar a vida nessas regiões altamente insalubre. Eu comecei a pensar no papel de cada pessoa e no quanto uma única construção poderia contribuir para a resolução deste e de outros problemas simplesmente
por deixar de absorver a luz solar diretamente na sua estrutura. Imaginei um bairro inteiro com telhados verdes. Mas como conseguir uma mudança tão grande em tão pouco tempo? Como convencer as pessoas sobre algo tão sensível e levar esta mudança para cada casa, para cada telhado? Eu fui pesquisar mais a fundo e vi que os telhados verdes modernos, ou seja, aqueles conectados ao mercado da construção civil, já tinham uma história de mais de 40 anos na Europa, com uma indústria pulsante e pesados investimentos no incentivo público para a aplicação dessa tecnologia na adaptação urbana. Eles estavam usando o mercado para obter a escala de transformação que eles precisavam. Eu fiquei impressionado, pois os números que eu via naquela época mostravam que a Alemanha já contava com quase 15% dos seus telhados cultivados. Hoje, o mercado de telhados verdes na Europa já instala mais de 11,3 milhões de metros quadrados, movimentando mais de 1,5 bilhão de reais apenas em 2015. Isso mexeu comigo. Parece loucura, mas nesse mesmo dia falei para a Fabiana, eu vou pedir demissão do meu emprego e vou montar uma empresa para fazer telhados verdes. No primeiro momento ela resistiu à ideia. A gente tinha um ótimo emprego, um ótimo padrão de vida e a gente estava mergulhado num ambiente de transformação e otimismo. Será que valeria a pena deixar tudo isso para trás em troca de um mercado que a gente nem tinha certeza se existia? Foi quando a gente decidiu empreender. Em janeiro de 2008, criamos o Instituto Cidade Jardim, na época ainda bastante influenciados pelas experiências com o terceiro setor. Vimos que a ideia de criar uma empresa em que o impacto socioambiental era o coração do negócio parecia o caminho perfeito. Nesta época, mais do que falar sobre os telhados verdes, vimos que era preciso fazer, era preciso mostrar que os telhados verdes eram seguros, que eram um negócio viável. Continuamos estudando o que havia de mais moderno nas tecnologias em domínio público na Europa, Estados Unidos e Japão. E nos chamou muito a atenção o nível de qualidade e acabamento dos materiais que eram oferecidos por lá, especialmente com o uso de elementos plásticos para drenagem em formato de caixas de ovo, que armazenavam a água da chuva e da irrigação na base dos jardins. Experimentamos de tudo para adaptar essas ideias à nossa condição tropical. Já reutilizamos caixas de ovo de verdade, revestindo o papelão com látex de seringueira e outras resinas. Criamos módulos com fibra de coco, fizemos misturas e análise de substrato, pesquisamos espécies e fornecedores de plantas, sistemas de irrigação, logística, equipes de instalação e por aí vai. Numa dessas conversas de final de semana, um amigo do meu pai, que estava acabando de construir uma casa, se interessou pela ideia e perguntou se ainda dava tempo para colocar o telhado verde na casa dele. A preço de custo, é claro. A laje já estava pronta e ele ainda nem tinha comprado o madeiramento e as telhas. Conversamos com o arquiteto, levantamos os custos e apresentamos as referências que a gente tinha na época. Finalmente, tínhamos o nosso primeiro projeto, era o que a gente precisava. Depois da primeira experiência, eu tinha a convicção que era preciso transformar o telhado verde num produto que pudesse ser colocado na prateleira e que fizesse sentido aos profissionais da construção civil. Não foi um caminho fácil. Na época, não existiam produtos específicos para telhados verdes no Brasil e a gente queria fazer algo novo, diferente. Mas sem salário e com o dinheiro quase acabando, a gente precisava vender e nos conectar com o mercado. Foi uma época de muito trabalho. Criamos folhetos, informativos técnicos, participamos de eventos, grupos de empreendedorismo, criamos nossa primeira página na internet, na época ainda .org.br, e foi quando a gente começou a receber os primeiros e-mails e telefonemas para a apresentação da nossa empresa e de orçamentos. Como não tinha uma cópia do AutoCAD naquela época para analisar os arquivos que mandavam para a gente analisar, a gente chamou uma amiga, uma arquiteta, para ajudar. Logo na primeira vez, ela ficou surpresa e nos falou: "Vocês viram de quem são esses projetos? Trabalhar com esses caras é o sonho de qualquer arquiteto", ela disse. Na época, a gente não fazia ideia, mas alguns dos arquitetos mais importantes do país estavam interessados em nossa empresa e em nossos produtos. Zay Weinfeld, Márcio Kogan, Arthur Casas, Aflalo e Gasperini foram alguns dos nomes que assinavam alguns desses projetos. Num desses dias,
recebemos a ligação do escritório do Sig Zanettini, um dos principais personagens da arquitetura no Brasil. Eles estavam desenvolvendo diversos projetos corporativos com telhados verdes e queriam conhecer nossa empresa e os produtos que a gente desenvolvia na época, e também discutir detalhes do projeto com a gente. Esses foram nossos professores. Começamos a entender a linguagem e o timing das obras, dos projetos, problemas e medos mais comuns. Começamos a visitar as obras com os paisagistas, que além de todas as preocupações técnicas, nos ensinaram o respeito, cuidado e compromisso com o cliente. Isso só confirmou para a gente o que o mercado precisava. Então, identificada a demanda, decidimos investir em nosso primeiro molde para industrialização e pronto. Em 2011, começamos a vender e foi um sucesso. Nesses últimos anos, tenho o orgulho de dizer que tivemos impacto positivo em mais de 70 mil metros quadrados de área, o equivalente a 7 Maracanãs, transformando telhados secos em telhados verdes em mais de 700 projetos. Bom, continuamos reinvestindo e aprimorando nosso design, criamos acessórios, conquistamos prêmios, reconhecimento, grandes obras no portfólio e agora, como que coroando esta etapa e nos chamando para uma nova fase, o apoio da FAPESP e FINEP no programa Cidades Inteligentes, Cidades Sustentáveis. Atingimos nossa primeira meta, que era ganhar dinheiro e obter independência financeira, trabalhando com o que eu gosto e deixando uma marca positiva no planeta. As lições que eu aprendi com essa história que acabei de contar para vocês em detalhe foram muito poderosas e separei 4 dessas lições que eu quero começar a compartilhar agora com vocês. Primeira lição: telhados verdes não são feitos só de camadas, eles também são feitos de conexões. Conexões internas, ou seja, o fluxo de energia, água, nutrientes e vida entre as camadas, e conexões externas, que envolvem a drenagem de água excedente da chuva, irrigação, energia, conexões com a estrutura de apoio, conexões com a atmosfera, com o regime de chuvas e com a biodiversidade local. Todo mundo que já leu um pouco sobre telhados verdes sabe que eles são compostos por camadas, ok? Drenagem, filtro, substrato de cultivo e vegetação. Então, você pode até usar uma super camada drenante, um ótimo substrato, mas se a camada filtrante não for adequada, ou ainda, se os materiais não forem compatíveis, você pode ter um jardim que fica sempre alagado, porque a água não consegue fluir através das camadas. No outro extremo, se a camada filtrante for muito porosa, ou se for feita de materiais não duráveis, você pode perder substrato que será lavado e levado embora pela chuva. Da mesma forma, de nada adiantará ter todas as conexões internas bem projetadas, funcionais, se o número de ralos não for suficiente para dar vazão a toda a água que é coletada. Você pode até ter sucesso com um gramado em cima de uma laje, por exemplo. Mas se a camada drenante for incompatível com a impermeabilização, conforme as pessoas andam sobre a cobertura, ou seja, conforme elas usam o jardim, o atrito entre as camadas pode gerar rasgos ou furos causando infiltração. Ou ainda, se a proteção não for adequada, as raízes do gramado podem danificar e perfurar a impermeabilização, também comprometendo a estanqueidade do sistema. Segunda lição: como você vai ver, eu aprendi que a maior parte dos medos relacionados aos telhados verdes são mitos sem fundamentação. Para te dar um pouco de embasamento, aqui vão alguns dos meus argumentos. Telhados verdes não causam infiltração, eles ajudam a evitá-las. O fato é que um telhado verde, assim como todo telhado, precisa ser estanque e precisa ter uma boa drenagem para evitar o acúmulo ou empoçamento de água. A diferença está na presença de vegetação. E é verdade que algumas espécies realmente conseguem danificar a impermeabilização. Por isso, evite o cultivo de espécies com raízes agressivas, formadoras de rizoma, como por exemplo gramados, bambus e taboas, ou plantas com caule ou raízes muito lenhosos. Esse risco pode ser facilmente mitigado com a aplicação de produtos para proteção contra raízes, já disponíveis no mercado e que darão garantia extra de que seu jardim nunca vai vazar. Vale lembrar que, por norma, no Brasil, floreiras, lajes e coberturas destinadas ao cultivo de plantas devem prever proteção contra raízes, além de realizar o teste de estanqueidade. Além disso, compartilhando as minhas próprias experiências, na minha casa e acompanhando os mais de 700 projetos que já mencionei, posso dizer que vi problemas de infiltração em menos de 1% dos casos. E o mais importante, em todas as vezes que aconteceram, as causas eram relacionadas a falhas na aplicação da impermeabilização identificadas logo no início das obras, da mesma forma como ocorre na instalação de telhados e lajes convencionais. Na verdade, a expectativa é que os telhados verdes aumentem a durabilidade
e a vida útil da impermeabilização, pois eles reduzem a deterioração devido a estresse e danos mecânicos e físicos. Quer saber como isso acontece? É muito simples. Todos os dias, os telhados e as coberturas recebem uma quantidade enorme de energia do solo, o que esquenta e muito essa cobertura. A temperatura pode chegar a mais de 70 graus Celsius na superfície de uma laje numa tarde de verão. Nesta situação, os materiais se expandem. Pois bem, essa mesma laje, com a chegada da noite, na hora mais fria da madrugada, nesse mesmo dia, baixa sua temperatura para menos de 17 graus Celsius e a impermeabilização então se contrai com isso. Isso acontecendo repetidas vezes, todos os dias, causa fissuras e expõe pequenas imperfeições da execução, causando vazamentos. Por isso, é muito comum a gente ter que fazer as reformas ou mesmo a troca completa de telhados e impermeabilizações a cada 5 ou 10 anos. Com a proteção do telhado verde, a temperatura na superfície da laje fica equilibrada, reduzindo a amplitude de variação ligada à formação de fissuras e também reduzindo a exposição da membrana a temperaturas muito elevadas, o que também aumenta a vida útil por reduzir o envelhecimento dos materiais. Um outro medo que as pessoas têm é de ficarem escravas da manutenção de um telhado verde. Bom, o que eu posso dizer é que os telhados verdes não dão muita manutenção. Eles dão tanta manutenção quanto qualquer jardim convencional. Aí depende do seu tipo de jardim. Eu não concordo quando dizem que ter um telhado verde é como ter um bicho de estimação em casa, que você precisa gostar, que você precisa cuidar. É claro que existem telhados verdes cultivados como jardins impecáveis ou verdadeiras fazendas urbanas, que exigem cuidados compatíveis com a sua função. Entretanto, também existem telhados verdes funcionais que são projetados para ter no máximo 1 ou 2 manutenções ao longo do ano e para darem tanto trabalho quanto cuidar de uma abelha nativa. É tudo uma questão de alinhamento de expectativas. Se a última coisa que você quer é ter trabalho em cima de um telhado e o seu objetivo é um sistema que dê um mínimo de manutenção, você nunca deve cultivar um gramado ou uma horta. Você deve buscar um sistema extensivo, por exemplo, com a formação de pasto ou capoeira natural. Mesmo assim, existem questões específicas a telhados e coberturas que precisam ser observadas. E a inspeção mínima a cada 6 meses deve ser feita para checagem de ralos, calhas e retirada de plantas não adequadas à sua estrutura, que podem, por exemplo, causar sobrepeso, ter pote elevado ou excesso de agressividade das raízes. Além disso, dependendo da forma de acesso ao jardim, questões específicas de segurança devem ser observadas e previstas para que as futuras equipes de trabalho e manutenção possam acessar o local. No final, um programa de manutenção deve estar totalmente alinhado com o propósito do jardim e com as expectativas do cliente e do usuário. Eu, por exemplo, cuido do meu telhado verde praticamente todos os dias, pois tenho uma horta e um gramado, sistemas de cuidado totalmente intensivo, onde eu tenho que podar e colher abobrinhas, tomateiros, manejar e reformar canteiros, cortar o gramado, cuidar da irrigação, fazer adubação e por aí vai. Bichos. Aí um ponto polêmico. Para algumas pessoas, a simples possibilidade de se pensar em ter insetos andando em cima de um telhado causa arrepios. Entretanto, o telhado verde não irá se comportar de maneira diferente do que qualquer outro jardim. E aranhas, joaninhas, minhocas, formigas e tatus-bola irão de uma forma ou de outra encontrar esse verdadeiro oásis para se estabelecer. O que acontece, na verdade, é a criação de um pequeno ecossistema, um habitat, que irá atrair também aves e predadores que vão ajudar no controle e reequilibrar a população de pequenos animais. Para se ter uma ideia, a criação de habitats para a fauna e a criação de corredores ambientais urbanos é um dos objetivos-chave do programa de incentivo aos telhados verdes na União Europeia. Pode até parecer sem sentido no primeiro momento, mas se você mora numa cidade grande, basta um olhar mais atento para você entender. Quando eu morava no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a coisa mais comum era observar uma quantidade absurda de ratos e ratazanas passeando pelos telhados do bairro à noite. Isso porque não há predadores para prestar os chamados serviços ambientais. Terceira lição: telhados verdes podem ser populares, mas também podem ser ousados. Realmente, telhados verdes podem parecer um paradoxo, mas como a própria arquitetura, ele já foi utilizado tanto para agradar princesas, saudosas das montanhas da sua terra natal, como também para proteger do frio colonos desdentados durante a colonização do Velho Oeste norte-americano. Assim, da mesma forma que é possível construir um edifício ultramoderno e inspirador, também é possível construir uma cabana singela,
ou uma casa popular e todas, se seguirem princípios e técnicas inteligentes e utilizarem materiais adequados, serão espaços duráveis e agradáveis para a vida humana e, por que não, adequados para a vida no planeta. Quarta lição. Finalmente, navegando por esse mercado, logo aprendemos que não basta ter um bom produto, é preciso também estar atento à preparação da obra. Quero contar um pouco sobre a evolução dessa história, que tem muito a ver com as escolhas que eu vou ensinar você a fazer para dominar essa técnica e ter sucesso em qualquer tipo de telhado verde. Depois que conseguimos nos estabelecer como empresa, entendemos que nossa meta como negócio de impacto deveria ser muito mais ousada e começamos então a nos questionar: mas e as cidades? Se pensarmos no objetivo maior, que é a criação de grandes áreas contínuas de telhados verdes para a transformação do clima, avançamos muito pouco, quase nada. Se olharmos o que deu certo na Europa, por exemplo, veremos que parte importante desse movimento foi a criação de uma indústria de telhados verdes, que conta hoje com mais de 350 empresas dedicadas à fabricação de materiais, insumos, instalação e manutenção de telhados verdes, movimentando apenas em 2015 382 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhão de reais. Vi que tinha acesso a muita informação, conhecia em detalhes o mercado, pesquisava muito, e ainda pesquiso, fazia testes para saber o que funcionava e o que não funcionava, mas seria incapaz de fazer toda essa mudança que eu vi que era possível sozinho. Eu sabia que um único produto, uma única empresa, não ia conseguir nunca atender a todos os tipos de demanda que existem no mercado. Clientes corporativos, grandes fábricas, residências de alto padrão, casas populares, garagens e até casinhas de cachorro e passarinho. Tem telhado verde para todo mundo, para todos os bolsos e para a gente qualquer telhado é importante. Então, comecei a pensar em como ajudar outras pessoas que também tinham o mesmo desejo que nós de trabalhar com os telhados verdes. Já era hora de abrir as nossas experiências e mostrar que os telhados verdes eram viáveis não só como elemento arquitetônico e tecnologia de impacto, mas também como um negócio de sucesso. Comecei a treinar parceiros, dar cursos e palestras presenciais, sem grande resultado, pois ainda não tinha decidido sistematizar e abrir toda a base de conhecimento e experiência que eu tinha adquirido. Eu estava muito focado ainda no meu produto, na minha empresa. Então, mais ou menos na metade de 2016, já influenciado e impressionado com a comodidade e o alcance das mídias sociais, comecei a escrever e organizar o conteúdo que eu já ensinava nos eventos presenciais e aplicava nos nossos projetos, gravando esses conteúdos em vídeo e finalmente decidindo entrar no mundo digital. Essa é a nossa aposta: levar informações relevantes e conteúdos que ajudem outras pessoas a aprender a fazer telhados verdes sem medo, com diferentes tipos de materiais e técnicas, e aprender o que está por trás de um produto ou de um sistema bem sucedido. Eu estou fazendo isso porque se trata de uma questão coletiva e por isso convidamos a todos a apoiar a instalação de telhados verdes em regiões-chave da sua cidade. Precisamos de telhados verdes aplicados em escala em todas as áreas de topo de morro e calhas de rio, assim como sobre os big roofs dos centros de distribuição, shopping centers e fábricas. Porque um único telhado verde será bom para o proprietário do imóvel, mas o contínuo de telhados verdes tem o potencial para mudar radicalmente um bairro ou uma região inteira e, por que não, a cidade toda. Hoje, meu objetivo com o conteúdo que está organizado para vocês de maneira simples e acessível é nada menos do que revolucionar o clima das cidades. Conheci cidades de diferentes regiões do planeta, com diferentes níveis de desenvolvimento social e econômico, mas que tiveram a ousadia de desenvolver inteligência ambiental. Essas cidades resolveram suas enchentes, limparam seus rios, transformaram espaços abandonados em fazendas e jardins públicos que valorizam o espaço urbano. Mas elas são minoria, e é isso que eu quero mudar. Você pode até estar se questionando: Sérgio, meu caso é diferente, não tenho como mudar meu trabalho, não posso aplicar no meu trabalho, eu não tenho renda suficiente, não tenho conhecimento, não tenho tempo, não tenho como acessar esse mercado. Esqueça tudo isso. Rubem Alves já dizia: plantar um jardim é fácil, basta que uma pessoa queira. Mas para plantar uma cidade-jardim, é preciso que um povo todo esteja unido pelo mesmo sonho. Como você pode ver, inteligência ambiental é um processo de transformação que beneficia todo mundo. A mesma orientação que eu dou para os meus clientes, em minhas palestras para estudantes universitários e associações de engenheiros, vale também para empreendedores, autônomos, ativistas, legisladores, pesquisadores e por aí vai. As mudanças que eu proponho são de melhor aproveitamento do espaço existente. São mudanças que
que causam efeitos positivos, mas que exigem que você saia da sua zona de conforto. E apesar do clima estar esquentando, isso é uma coisa que nem todo mundo está disposto a fazer. Assim como nem toda cidade está disposta a ser uma cidade-jardim. E é por isso que eu afirmo que cidades saudáveis são uma questão de escolha. Você quer realmente parar de fazer parte do problema? Ou você acha que apenas fechando a torneira na hora de escovar os dentes vai ser suficiente? Ou então, você acha que alguns vasos na sua varanda resolvem alguma coisa? Ou então, acha que as poucas e mal cuidadas árvores em nossas calçadas irão nos salvar? Elas é que precisam ser salvas, cuidadas, multiplicadas. Mas ainda assim, será que temos praças suficientes? Será que temos espaço para plantar tanta árvore assim dentro da cidade? É óbvio que não. Medidas compensatórias para plantio de árvore nas periferias, ou recomposição das matas ciliares em reservatório ou regiões distantes dos centros urbanos são medidas importantes e nenhuma árvore a menos deve ser plantada. Mas essas medidas terão pouco ou nenhum impacto na qualidade ambiental dentro de uma ilha de calor, no centro de uma cidade ou num bairro urbano, por exemplo. É o caso do Brás, em São Paulo, uma das áreas mais impermeabilizadas da cidade, com incríveis 84,3% de impermeabilização do seu solo. Surpreso? Eu não. Para mim, é muito claro que temos muito mais lajes e telhados do que solo disponível para cultivo dentro das cidades. Bill Mollison já dizia: cada espaço da terra deve ser coberto e protegido com vegetação. Então, é claro que temos que cultivar nossas praças e terrenos baldios, mas eles são uma parte pequena do espaço que temos para trabalhar e, inevitavelmente, teremos que encarar as lajes e telhados sobre as nossas cabeças. Até quando vamos fazer as mesmas escolhas, construindo casas e edificações que são a própria raiz de alguns dos principais problemas que enfrentamos todos os dias? Essas escolhas precisam ser diferentes do padrão conhecido. Você já ouviu falar ou leu sobre telhados verdes? Hoje, eles estão presentes nos mais variados blogs, revistas, sites, jornais e programas de televisão. Mas por mais que estejam na moda, a prática do tema ainda não é a realidade. Entender o assunto superficialmente é uma coisa, colocar em prática é outra totalmente diferente. E é isso que eu quero ajudar a você a fazer nesta nova fase do Instituto. O conhecimento transforma e gera revoluções. E hoje começa uma evolução na sua forma de ver a cidade. Inteligência ambiental é uma questão de escolha.